Meu nome é Elias Ferreira. Já fui soldado. Hoje eu caço o que sobra quando o mundo vira o rosto. Essas coisas que chamam de lendas não são histórias. São feridas, buracos sangrando na realidade. Algo antigo está acordando, algo que sempre esteve aqui. E toda vez que chego perto, isso deixa um pedaço para trás. Um fragmento. Eles mudam lugares, pessoas, o tempo. Eu ainda não sei o que essa coisa quer, mas sei de uma coisa. Se eu parar de caçar, ela não vai parar de crescer. O pretendente cor-de-rosa. O chamado veio de um homem que eu não conhecia, mas a voz dizia tudo. Era o tipo de voz que carrega duas certezas. Viu algo que não consegue explicar e quer que isso seja resolvido em silêncio. Aprendi a diferenciar superstição de problema real faz tempo. Isso não era crendice, era medo com forma e endereço. O lugar era um agrupado de casas podres encostadas no sistema de rios do Pará. Terra esquecida. Não aparece em mapa nenhum. Tive que riscar num levantamento militar dos anos 80 para ter uma base. Sem estrada. Só rio, lama e gente que para de falar quando sente estranho por perto. Preparei leve, mas com um propósito. Pistola. Uma Sig P226, 12 no carregador, uma na agulha, 2 pentes extras colados no colete. Kukri no lugar do facão padrão. A curva rasga mais fundo, mais rápido, principalmente se o negócio vier para cima de perto. A 12 dobrável Remington 870 ficou na mochila, só pro caso. O crucifixo, osso escuro, frio como sempre. Pendurado no peito, onde posso sentir se muda, se começar a esquentar ou gelar de repente, sei antes dos olhos. A viagem pelo rio foi longa o bastante para revisar o equipamento 2 vezes e decorar o trajeto. Céu nublado, sem vento e um cheiro estranho no ar. Cheiro de podridão tem sua assinatura. Doce, pesado, previsível. Isso era mais agudo, carne fechada num quarto sem janela. O barqueiro não levantou os olhos uma vez. Só falou uma única vez, no meio do caminho, quando a gente passou por um barraco meio afundado. Murmurou que era da velha pretensão. Perguntei o que isso queria dizer. Ele só balançou a cabeça. Disse que aquilo não era mais gente. Não insisti. Povo assim fala em código quando não quer que aquilo ouça. Quando amarrou o barco, a luz já tinha ido embora. Melhor assim. No escuro, a verdade aparece. Caminhei devagar pela vila, uma mão perto da Sig, varrendo mais com o ouvido do que com os olhos. Sem latido, sem mosquito. Isso é pior do que qualquer rugido. O rastro começou num barraco de palafita encostado no barranco, vazio. Só pegadas frescas entrando e nenhuma saindo. Descalço. Tamanho de gente. Mas o jeito que o peso distribuía, errado. Calcanhar leve demais, dedo pesado demais, como se tivesse lembrando como se anda. Aí eu soube que essa caçada ia ser diferente. As pegadas iam direto até o canto mais escuro do barraco. E paravam. Nenhum móvel, nenhum sinal de luta. Nem cheiro de sangue. Só aquele fedor doce, insuportável, grudando na língua como um mofo de carne. Varri as paredes com a lanterna no modo mais fraco, só o suficiente para enxergar sem denunciar posição. Tábuas velhas, rachadas com frestas que deixavam a luz da lua passar em lâminas. Nada se mexia. Mas o silêncio era antinatural. Ajoelhei. Toquei uma das pegadas com a ponta dos dedos. Úmida. Não de água de rio, recente mesmo, horas no máximo. O crucifixo esfriou no peito, aquele frio que parece que vem de dentro. Quando isso acontece, eu já sei, tem coisa viva por perto que não devia estar viva. Saí de ré descendo pela lateral do barraco em vez da escada principal. Sempre assumo que tem olho me seguindo. E aqui, certeza que tinha. Apontei a lanterna brevemente para o mangue. Há tempo de captar 2 vultos se afastando perto do barranco, a uns 30 metros. Pareciam um casal, mas os movimentos não batiam.
Cada passo, cada virada de cabeça era sincronizado. Meio segundo de diferença, como se um estivesse imitando o outro, mas invertido. Já vi imitador antes, mas nunca dois ao mesmo tempo. Isso é sinal ruim. Quer dizer que teve tempo de aprender. Parei sob a sombra de uma árvore grossa e observei. Não me mexi. Não respirei alto. Eles estavam chamando alguém, repetindo um nome. Voz de homem e voz de mulher, sobrepostas, falando exatamente a mesma frase. Aquilo não era busca. Era armadilha. O homem virou o rosto na minha direção. O movimento era direto demais. Meus pés estavam firmes, mas os pelos do braço subiram. Ele começou a andar em linha reta na minha direção, sem hesitar. A mulher ficou parada, cabeça levemente inclinada, boca abrindo e fechando como peixe fora d'água, mas sem som. Olhei mais de perto. Ela não estava calada, estava dizendo uma palavra só. Vem. De novo, de novo. Fiquei onde estava. O homem parou a 2 metros de mim. Os olhos dele, se é que eram olhos, estavam molhados demais, iridescentes, cheios de uma coisa que se mexia, como mancha de gasolina na poça. E o sorriso, largo demais, a pele da bochecha esticando como se fosse de borracha. Não falei nada. Mantive a sigue baixa, destravei e esperei ele piscar. Eles sempre piscam errado. Ele não piscou. Só girou a cabeça 90 graus para o lado sem mexer o ombro e, devagar, recuou até a beira da água. Os dois afundaram juntos, em silêncio, como se estivessem se dissolvendo. Esperei mais 5 minutos depois que eles sumiram na água. Nada subiu, nenhum som, nem bolha. Quando o mato ficou em silêncio total de novo, segui. A correnteza era preguiçosa, margeando a vila antes de sumir rio acima. Acompanhei pela lateral 10 metros para dentro da vegetação, onde as raízes davam cobertura e o chão ainda era firme. A lua só filtrava fragmentos de luz pelas copas, o que me forçava a andar mais com o ouvido do que com os olhos. Achei o rastro de novo não com os olhos, mas com o nariz. O fedor estava mais forte. Doce, de novo, mas agora misturado com algo mais denso, quase metálico. Não era ferrugem, era sangue. Reconheço o cheiro de longe. Sangue de gente. O ponto de origem era um posto de pesca antigo, daqueles de palafita construído com pressa e abandonado com medo. As tábuas estalavam sob o peso do tempo. Redes rasgadas balançavam no vento. Ganchos pendurados como dentes velhos. A luz da lua deixava tudo com cara de foto velha, prateado e podre. Subi devagar, corpo abaixado, equilíbrio distribuído. Sigue na mão direita, Kukri solto na esquerda, pronto. Algo se moveu embaixo. Mas não era água. Era peso. Estrutura respondendo à presença. Fiquei imóvel, escutando. Um som. Raspado, molhado. Nem garra nem bota. Carne contra madeira. Virei devagar na direção do som, encostando o corpo na parede do barraco. Nada visível. Vi primeiro no reflexo de uma lâmina enferrujada presa num dos pilares, atrás de mim. Um vulto agachado, encostado na borda do assoalho, parado demais para ser humano. Girei o corpo com o mínimo de barulho, a arma já alinhada, e o homem entrou no meu campo de visão. Mesmo sorriso torto, mesmo os olhos líquidos. Mas agora, a pele estava diferente. Ele usava o rosto da mulher, como uma máscara pendurada mal encaixada. A borda da pele se mexia tentando colar. Ele se moveu primeiro, rápido. Tentei sair pela lateral, mas ele já estava em cima. A mão raspou meu colete e me jogou contra a pilastra com força. A dor mordeu as costelas. O bafo que veio dele era úmido, raso como o de uma fossa aberta. Levantei a sigue e disparei 2 vezes no peito. Os tiros entraram, mas a carne fechava atrás da bala como areia molhada. Não dava. Guardei a arma em movimento e puxei o Kukri. Um corte seco no braço dele acima do cotovelo. A lâmina entrou fundo. Ele recuou com um espasmo,
pele se rearranjando. Ganhei 2 segundos. O estrado gemeu. Ele começou a circular, cabeça tombando em ângulos curtos, cada movimento testando a minha reação. Fez menção de ir pela esquerda. Caí na isca. Ele já vinha pela direita, deslizando agachado, tentando minhas pernas. Caí com ele, corpo no chão. O peso era gelo. As mãos afundavam nos meus ombros. A boca abriu em cima de mim. Não tinha dentes, nem língua. Era só carne pulsante, úmida, como guelra. Reagi no instinto, enfiei um cúcre por baixo do queixo com toda a força. Senti a lâmina abrir caminho. O som foi de tecido rasgando molhado. Ele arqueou e caiu para trás. Levantei num pulo, respiração controlada, olhos nele. O corte não se fechou. Primeira vitória. O corpo dele caiu, mas não ficou. Sumiu por baixo das tábuas sem fazer espuma. Esperei. 30 segundos. 1 minuto. O cheiro ainda estava ali, mas mais fraco. A madeira rangia como se respirasse. Pulei o corrimão quebrado e desci de volta para o barro. O rastro seguia rio acima, onde a margem apertava entre os galhos e o lodo. O mato fechava e o solo sugava as botas como se quisesse me manter ali. O fedor piorou, agora misturado com bile, do tipo que faz o estômago querer se virar do avesso. A estrutura seguinte era outro posto de pesca. Mais velho, mais podre, meio afundado. Os ganchos balançavam com mais força aqui. A rede estava manchada com algo escuro, seco, mas recente. Subi devagar, mantendo o centro de gravidade baixo. O crucifixo no peito tremia, mas não era o vento. Debaixo do estrado, ouvi passos sem ritmo, arrasto, peso deslocando madeira velha. Me aproximei do pilar central, arma pronta. Foi quando vi, reflexo num facão velho cravado no poste. A coisa estava atrás de mim de novo. Girei no reflexo, e ali estava ele. O rosto da mulher agora costurado ao dele. As bordas contraídas como se a pele tentasse virar parte do corpo. Os olhos, um era dela, o outro dele, cada um movendo em direções opostas. Ele me atacou de novo, rápido, mais forte, jogou o corpo inteiro contra mim. Caímos juntos. Dessa vez ele me puxou para a água. O choque foi instantâneo, frio, sujo. O lodo me cegou. Lá embaixo ele era diferente, mais solto, mais fluido. Movia o corpo como se fosse parte da correnteza. Tentava me arrastar. Puxava minha perna com os 2 braços dobrando no meio como inseto. Cortei. Cúcre de lado, horizontal nas costelas. Senti a lâmina raspar contra algo duro, mas mole logo depois. Devia ser onde ele se dividia. A água escureceu. O bicho se debateu. Me largou. Subi, engasgando perto de um cais quebrado. Ele apareceu logo depois, em pé, com água até a cintura, como se o rio fosse chão. Não correu, não gritou, só me olhou. E sumiu de novo, afundando devagar. Ele não voltou à tona, mas eu sabia que não tinha fugido. Criaturas assim não recuam, reposicionam, esperam a hora certa. E eu estava ferido. Uma costela provavelmente trincada, braço direito começando a formigar. E isso ele também sentia. Fui contornando pela margem até achar uma estrutura firme. Um trapiche semi-destruído com pilastras expostas e cheiro de óleo velho. Me infiltrei. Água até o joelho. A arma tremia um pouco. Frio ou adrenalina, difícil dizer. O cúcre firme na mão esquerda. Então ele veio. Surgiu das sombras, já correndo. Ombro baixo, peso inteiro no impacto. Me jogou contra a parede de madeira que cedeu com o baque. A dor explodiu nas costas e irradiou pela espinha. Mas não soltei a lâmina. Usei o embalo dele contra ele mesmo. Desviei para o lado e cortei horizontal na altura do quadril. A lâmina entrou com força. Senti o rasgo atravessar carne e alguma coisa gelatinosa. O grito que ele soltou não veio da boca. Veio do corpo inteiro, vibrando pelo ar como se fosse parte do som ambiente. Ele me acertou com um braço em gancho, pegando o ombro. Tudo rodou. Caí de costas, mas rolei com o movimento. Cortei de novo, na coxa. Não parava. E ele também não. Tentei sacar a SIG no meio do caos. Consegui.
Disparei a queima-roupa no peito dele. 2 vezes. A criatura deu um passo para trás, mas ficou de pé. Os buracos começaram a fechar devagar, como carne de peixe. Fechei a distância e meti o cano na boca dele. Disparei de novo. O impacto jogou a cabeça para trás, e a coisa caiu. Dura, trêmula. A máscara de pele rachou, escorrendo como cera derretida. Abaixei, coração martelando, queria ver se ainda se mexia. Então o braço dele subiu como chicote tentando meu pescoço. Recuei instintivamente, cortei o pulso. A lâmina atravessou, sangue escuro espirrou como tinta grossa. Ele caiu de novo. Só aí percebi que meu braço esquerdo sangrava. Uma mordida. Não lembrava de ter sentido. Isso é o que mais me preocupa nessas caçadas, quando a dor vem depois. Quando o corpo não teve tempo de registrar o perigo. O corpo não se mexia, mas aprendi a nunca confiar em silêncio. Fiquei parado, respiração pesada, pulsação nos ouvidos como um martelo. O crucifixo ainda estava frio, mas diminuía, sinal de que a coisa estava enfraquecendo. Me aproximei devagar. Chão escorregadio. Sangue e lodo. A luz da lanterna bateu de lado, revelando rachaduras no que parecia ser a base do pescoço dele. A pele não era pele, era mais fina agora, como filme plástico sobre uma carcaça de osso polido. O olho direito da criatura ainda piscava, sozinho, sem coordenação. Reflexo final de sistema falhando. Sem hesitar, enfiei um cúcre entre a base do crânio e a espinha. A lâmina entrou com um estalo úmido, profundo. A criatura tremeu inteira. As pernas bateram no chão, os dedos esticaram. Depois, nada. Esperei. 5 segundos. Dezember. Nenhuma reação. Respirei fundo. Arranquei a lâmina, limpei com a parte de dentro da camisa. O sangue era grosso, quase preto, mas evaporava rápido demais. Biologia errada, como sempre. Revirei o corpo com o pé e vi o que procurava. O fragmento. Uma lasca rígida, oval, cravada no peito da criatura, entre as costelas, meio exposta. Brilhava levemente, mas não com luz, com intenção. Já vi isso antes. Puxei com a ponta da lâmina. Saiu fácil, quente ao toque. Enrolei no pano de óleo e guardei na bolsa lateral. Era um dos pedaços. Mais um para a coleção maldita. O bicho começou a se desfazer minutos depois, como se a carne não tivesse mais razão para existir. Primeiro as bordas, depois o centro. Vapor, cheiro ruim e silêncio. A missão ali estava encerrada. Esperei mais uns 10 minutos na margem. O rio estava calmo, como se engolir uma coisa daquelas fosse rotina. O cheiro tinha sumido. O crucifixo esfriou até voltar ao normal. Isso sempre me diz que o pior passou, ou foi embora para longe o bastante para deixar rastros. O barqueiro me esperava rio acima, mesmo lugar. Parado, mão no motor, sem olhar diretamente para mim. Quando subi a bordo, ele só perguntou: "Acabou?" Eu balancei a cabeça. Ele não disse mais nada. O trajeto de volta foi rápido. No escuro, tudo parece mais leve, menos a mochila. O peso lá dentro era mais do que o fragmento. Era a certeza de que tem mais como ele por aí. E que cada vez aparecem mais perto de gente. Na doca, descarreguei em silêncio. O barqueiro não esperou eu me afastar. Já tinha virado o motor e desaparecido na névoa. No quartel improvisado, sequei o equipamento, tratei o corte no braço e fui direto para o relatório. Descrição física: estrutura humanoide, articulações erradas, pele translúcida capaz de absorver e replicar feições. Comportamento: caçada em dupla, imitação vocal e gestual, coordenação de movimentos, hostilidade ativa, vulnerável a trauma profundo em junções ósseas, resistência à perfuração média, regeneração rápida. Fragmento coletado: pequeno, oval, superfície lisa, irradiação térmica leve. Vibração detectável no contato direto, similar ao item encontrado no caso de Curuçá. Padrão compatível. Encaminhado ao solto, sem baixas civis confirmadas durante operação,
mais vestígios de desaparecimentos anteriores nos registros locais. Observação final. Antes de morrer, a criatura olhou para mim de um jeito diferente. Sem raiva, sem dor, reconhecimento. Como se já soubesse quem eu era, ou como se estivesse esperando que eu chegasse. Talvez ainda esteja. Próximo destino: Vila Ribeirinha, no Tocantins. Relatos de vozes saindo de dentro da água, sincronizadas. Como se a própria correnteza estivesse rezando. Se for verdade, que reza embaixo. Tô chegando.